Pessoal do segundo ano do Colégio Promissor, estamos aqui por um vídeo onde nós vamos realizar alguns exercícios, perfeito? Gente, nós já postamos no canal do YouTube, tanto no meu canal quanto do colégio, uma série de vídeos sobre mecânica dos fluidos, introdução à mecânica dos fluidos, pressão hidrostática, a lei de Stevens, o princípio de Pascal, perfeito? Massa específica, peso específico. Peço então que vocês assistam essas videoaulas onde eu faço uma exposição conceitual dos conceitos que foram ali abordados. Além disso, eu preparei uma série de resumos temáticos envolvendo tudo que nós abordamos na apostila, mas na forma de resumos, e postei no canal do Mentor, certo? O Mentor estava com um problema aí, alguns alunos não tinham recebido, mas o colégio está melhorando isso e possivelmente eu acredito que essa semana todos receberão essas postagens, os e-mails contendo os anexos onde estão os resumos temáticos sobre mecânica dos fluidos. O que eu quero então é que vocês assistam as videoaulas sobre mecânica dos fluidos, que vocês usem os resumos que eu preparei para vocês estudarem sobre mecânica dos fluidos, certo? São resumos que abordam uma introdução à mecânica dos fluidos, onde nós discutimos o que são fluidos, os tipos de fluidos, fluidos líquidos, fluidos gasosos, fluido ideal, trabalhamos o conceito de massa específica, peso específico, tudo bem? Pressão, depois numa segunda unidade nós trabalhamos pressão hidrostática, lei de Stevens e o princípio de Pascal. Não preparamos ainda um vídeo de princípio de Arquimedes, vamos preparar no devido tempo para vocês. Então o que eu quero hoje de vocês? Que vocês lembrem, preciso pegar os resumos temáticos que o professor mandou pelo Mentor e estudar esses resumos, junto com o material da apostila. Professor, a apostila a partir de que página, professor? Meus queridos, a apostila eu quero que vocês consultem, tá? A partir dessa página aqui, ó, a página número 24, página 24, densidade e massa específica, tá? A página 24, densidade e massa específica. A partir daqui, vocês começam a fazer as suas leituras, tranquilo? Tá, professor, mas para agora, o que eu gostaria? Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios, meus queridos, das páginas 26, 27, 29 e 30, tá? Para que vocês possam tirar dúvidas comigo. Depois vamos fazer outros exercícios, tá? Exercícios das páginas 26, 27, 29 e 30, que trabalham sobre os conceitos de densidade e pressão. Queridos, tudo isso já foi bem explicado nos vídeos, tem também nos resumos temáticos, tem na sua apostila, mas rapidamente aqui uma observação com vocês, uma revisãozinha conceitual. Eu tenho um corpo, quando eu divido a massa desse corpo pelo volume dele, eu tenho algo chamado densidade do corpo. Se eu pegar a massa de um determinado material e dividir pelo volume desse material, eu tenho algo chamado de densidade do material, que nós nomeamos de massa específica. E ao invés de usar a letra D, nós usamos essa letra grega chamada Rho. Não é um P, é Rho. A letra grega Rho significa massa específica, uma relação entre a massa e o volume do material. Se o corpo ele for maciço, nós já explicávamos nos vídeos, tudo bem? Que a densidade do corpo é igual à densidade do material, a massa específica do material. Agora, se o corpo for oco por dentro, é porque ele tem ar dentro. Isso significa que a densidade do corpo, ela não vai ser igual à densidade do material que forma o corpo, porque tem ar dentro dele. Então a densidade do corpo vai ser uma média da densidade do material que forma o corpo mais a densidade do ar dentro do corpo. Densidade é calculado com uma divisão entre a massa e o volume de um corpo. A massa específica Rho determina a massa sobre o volume. Então ela é medida em quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Aí nós explicamos nos vídeos que para transformar de quilograma para metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu pego o valor da massa específica da densidade e divido por 1000. Se for o contrário, eu quero transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Lembre-se, 1 metro cúbico é um volume que corresponde a 1000 litros, ou 1 milhão de centímetros cúbicos, ou 1 milhão de mililitros. Enquanto que 1 litro é um volume que corresponde a 1000 mililitros ou 1000 centímetros cúbicos. A água é um fluido. Dentro de uma caixa d'água em repouso, ela vai exercer pressão sobre as paredes dessa caixa d'água. O que é a pressão? Pressão é o resultado, né, da ação de uma determinada força perpendicular a uma determinada área. Então eu digo que a pressão é uma grandeza física escalar, P, que relaciona, divide, tá? A força aplicada sobre uma área e a área na qual essa força é aplicada. Então a pressão é o quociente entre a força e a área no qual a pressão é aplicada. Essa força é uma força perpendicular, ela forma 90 graus com a superfície. Se ela não for perpendicular, ela vai ser inclinada. Aí eu preciso projetar essa força inclinada na direção y, calcular o Fy como sendo Fy, F cosseno θ,
Θ é o ângulo formado entre a força inclinada e a reta normal à superfície, que forma 90 graus, e vou calcular a pressão. Então o que é pressão? É a força aplicada numa certa área. Se eu aplicar uma força de 1 newton, uma área de 1 metro quadrado, eu tenho uma pressão que nós chamamos de 1 PA. O que é 1 PA? É 1 Pascal, em homenagem ao grande físico e matemático Blaise Pascal. Então, rapidamente, pressão eu calculo como sendo força perpendicular, forma 90 graus, dividido pela área em que a força é aplicada, dividido em newton por metro quadrado, que é o tal do Pascal. Massa específica, ρ, é a relação entre a massa e o volume. Densidade também é a relação entre a massa e o volume. Só que densidade eu uso para o corpo, e a massa específica para o material que forma o corpo. Se for um fluido, líquido ou gás, densidade e massa específica são a mesma coisa, porque não existe fluido oco e um gás oco. É verdade ou não é? Se eu quero passar de quilograma para metro cúbico, para grama por centímetro cúbico, como unidades da densidade e massa específica, eu divido por 1000, o contrário eu multiplico por 1000. O que é que eu vou fazer com vocês agora? Rapidamente alguns probleminhas dessas páginas aqui que eu pedi, ó, 26, 27, 29 e 30. Tudo bem, querido? Tá, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Na página 20 é muito tranquilo a questão número 1, a número 2, a número 4, tá? Eu vou postar inclusive as resoluções, só que eu quero fazer a número 5 com vocês. Tudo bem, gente? Então olha pra cá. Queridos, questão número 5 diz o seguinte. A eletrodeposição é um processo utilizado, ó, questão número 5 da página número 27. Página 27. Tá? A eletrodeposição é um processo utilizado para aumentar ou diminuir a condutividade ou área de um material, reduzir sua exposição ao ar e etc. Uma placa com 2 metros quadrados de superfície deve estar toda coberta por um material que evite sua oxidação. Para isso, utiliza-se o processo de eletrodeposição de estanho, que produz uma película de 1 vezes 10 na menos 4 metros de espessura sobre o material. Então aqui eu tenho uma placa, tá? Esta placa, queridos, ela vai apresentar sobre ela uma certa o que, gente? Uma certa película. Essa película, segundo eles aqui, ela tem uma espessura de quanto? De 1 vezes 10 na menos 4 metros. Essa é a espessura dessa película que vai se formar nessa placa. E essa placa, segundo o que eles me informaram, ela possui uma área, uma superfície de quanto, pessoal? De 2 metros quadrados. 2 metros quadrados. Beleza? Beleza. Tudo bem. Aí diz aqui o seguinte, perfeito? Sabendo que a massa específica do estanho é 7,3 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ele diz que a camada de estanho que se deposita, estanho, SN, que se deposita nessa superfície, ela tem uma densidade de 7,3 vezes 10 elevado a terceira quilogramas por metro cúbico. Isso significa que cada metro cúbico aqui que se depositar sobre essa placa vai ter uma densidade de vai ter uma massa de 7.300 quilogramas. Tudo bem, gente? Aí ele pergunta aqui, ó, certo, né? Ó, determine quantos quilogramas de estanho são utilizados para recobrir toda essa peça, tá? Para recobrir toda essa peça. Ó, gente, se eu tenho aqui, ó, uma chapa e eu vou recobrir a chapa, eu vou recobrir tanto a parte de cima quanto a parte do que, pessoal? De baixo. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Né? Muito bem. Ou ele está se referindo a só cobrir a peça. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ler de novo. Sabendo que a massa específica de estanho, quantos quilogramas de sangue serão utilizados para recobrir toda a peça? Muito bem. Então o que eu tenho aqui, gente? O que eu tenho aqui é o seguinte, perfeito? Né? Eu preciso recobrir essa peça aqui. Para recobrir essa peça, eu tenho que saber a densidade do material. A densidade do material é 7,3 vezes 10 na terceira quilogramas por metro cúbico. Eu preciso saber qual é o volume que eu vou utilizar. O que é o volume do material que vai ser utilizado aqui? O volume do material que eu vou utilizar aqui, ó, é a superfície que eu vou cobrir, vezes o que, gente? Vezes a altura que vai ser coberta essa superfície. Você concorda comigo? Sim. Então eu vou cobrir essa superfície com uma certa altura. Tudo bem? Muito bem. Ora, segundo ele, você vai cobrir uma superfície de 2 metros quadrados com uma altura de estanho, com uma espessura de estanho de 1 vezes 10 na menos 4 metros. Perfeito, gente? Então eu vou ter aqui um volume de 2 vezes 1, 2. 10 na menos 4, 10 na menos 4. Metro quadrado que multiplica metro vai me dar metro ao cubo. Queridos, aqui está o volume que eu
vou utilizar de estanho, SN. Ora, o que é a massa específica? Rho é uma relação entre a massa de estanho e o volume que ele ocupa. Se eu tenho a massa específica e o volume, eu posso calcular a massa de estanho. Então a massa de estanho seria a densidade vezes o volume, a massa específica vezes o volume. Isso está dividindo, passo para cá multiplicando. Então essa massa seria, qual é a massa específica dele? 7,3 vezes 10 na terceira, está aqui, gente, quilogramas por metro cúbico. Isto, né, vai envolver um volume de estanho de quanto? De 2 vezes 10 na menos 4 metro cúbico. Metro cúbico simplifica com metro cúbico. 7,3 vezes 2, gente, é igual a 14,6. 10 na terceira vezes 10 na menos 4, quando eu multiplico potência vezes a base, eu conservo a base e somo os expoentes. 10 na terceira com 10 na menos 4 vai ser igual a 10 na menos 1. 10 na menos 1 significa que essa vírgula que está aqui, ela vai caminhar para a tua esquerda uma casa. Então essa massa vai ser 1,46, certo, né? O que, professor? Quilogramas, certo? Então ele pergunta aqui, a pergunta dele aqui, ó, certo? Qual é a massa de estanho que eu vou usar para recobrir essa peça? Então eu estou admitindo que ele está recobrindo só a parte de cima, que essa peça está sentada em cima de uma mesa. Então se eu vou recobrir essa peça aqui, ó, com uma espessura, certo, de 1 vezes 10 a menos 4 metros, eu vou precisar de 1,46 quilogramas. Então só para a gente repetir. O volume de estanho que vai ser depositado nessa peça é a área da base, a área no qual o estanho vai ser depositado, vezes a espessura, a camada de estanho que tem ali. É a base vezes a altura. Eu tenho a área da base, que é a área da chapa, 12 metros quadrados, a altura de estanho, e descobri que eu vou precisar de um volume de estanho de 2 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Se eu tenho o volume e tenho uma massa específica, eu calculo que a massa de estanho é 1,46 quilogramas. Eu quero que vocês façam exercícios envolvendo isso aqui que eu chamei do que, queridos? De massa específica ou densidade. Agora eu vou fazer com vocês dois probleminhas, tá? Envolvendo pressão. E com isso a gente encerra, tá? Tem que ser vídeos curtos, perfeito, gente? Aí eu peço para vocês fazerem os exercícios, depois eu posto as respostas para vocês. Tranquilo? Então rapidamente aqui, ó. Na página 29, página 29, página 29. Muito bem, página 29, vamos lá. Página 29, questão número 2. Diz o seguinte aqui. Calcule a pressão exercida por uma força de 20 newtons que atua perpendicularmente sobre uma superfície cujas áreas são dadas a seguir. Então, a questão número 2 diz que eu estou aplicando aqui uma força e essa força ela é perpendicular, ela forma 90 graus em uma certa área, tá? Essa força ela é de quanto? De 20 newtons. O que é a pressão? Pressão é a razão entre a força perpendicularmente aplicada sobre uma área e a área em que essa força é aplicada. Eu estou aplicando uma força de 20 newtons e aqui diz que essa área é de 5 metros quadrados. Então eu pergunto para vocês, qual é o valor da pressão? 20 dividido por 5, 4 newtons por metro quadrado, 4 pascais. Na letra B, meus amigos, tá? Ele me diz que a área é de 2,5 centímetros quadrados. Então a pressão seria a força aplicada numa determinada área. Seria 20 newtons aplicados em 2,5 metros quadrados. 20 dividido por 5 deu 4. Então 20 dividido por 2,5 vai me dar quanto, pessoal? 8 newtons por metro quadrado. Percebeu que quando eu mantenho a mesma força, tá? E vou diminuindo a área no qual eu aplico essa força, aumenta a pressão. No momento em que eu concentro a força numa área menor, aumenta a pressão. Porque a pressão é a relação entre força e área. Tranquilo, meus amigos? E finalmente diz aqui, ó, certo, né? Ah, eu cometi um equívoco aqui, peço perdão para vocês. O que eu cometi um equívoco aqui? Eu li aqui, eu tenho que levantar o óculos para ler, e eu li metro quadrado, está em centímetro quadrado. Então aqui, ó, vocês me perdoem. Na letra B, esta área ela é 2,5 centímetros quadrados. Eu quero calcular a pressão em Newton por metro quadrado. Tudo bem? Como ele diz ali. Então eu sou obrigado a transformar isso aqui. Como é que eu transformo centímetro quadrado para metro quadrado, professor? Eu lembro assim, ó. 1 metro corresponde a quantos centímetros? 100 centímetros. Então, 1 metro ao quadrado é igual a 100 centímetros elevados ao quadrado. 100 ao quadrado é 10 mil, pessoal. 10 mil centímetros quadrados. Então, meus amigos, se 1 metro é 100 centímetros, 1 metro elevado ao quadrado são 100 centímetros ao quadrado, ou 10 mil centímetros quadrados. Agora eu faço uma regra de 3 ali, ó. Como é que eu faria essa regra de 3, professor? Eu faço assim a regra de 3, ó.
aqui está em centímetro quadrado, não em metro quadrado. Eu escrevo 10 elevado, 1, 2, 3, 4, 10 elevado à quarta centímetros quadrados corresponde a 1 metro quadrado. 10 mil centímetros quadrados é a mesma coisa que 1 metro quadrado. 10 elevado a 4 centímetros quadrados é 1 metro quadrado. Então, 2,5 centímetros quadrados vão corresponder a uma área A. Essa área A seria este vezes este igual a este vezes este. Ou seja, seria 2,5 dividido por 10 na quarta. 2,5 vezes 1 dá 2,5. 10 na quarta vezes A vai dar 10 na quarta vezes A. Passa para o outro lado dividindo, vai dar 10 na quarta. Como é que esta potência que está no denominador passa para o numerador? Ela passa por sinal invertido. Então essa área será 2,5 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Então quando eu desejo transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, basta dividir por 10 na quarta, ou seja, dividir por 10 mil. E agora, gente, eu vou calcular a pressão. O que é a pressão? É a força sobre área. Quando eu fui ler aqui, eu li metro quadrado, e não era centímetro quadrado. Então a pressão será... Qual é a força que eu estou aplicando? 20 newtons. 20 newtons é 2 vezes 10 elevado a 1 newtons. 20 newtons é 2 vezes 10 elevado a 1 newtons. E qual é a área? A área é 2,5 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Porque eu passei de centímetro quadrado para metro quadrado. Eu peguei o valor de centímetro quadrado e dividi por 10 mil, por 10 na quarta. Então essa pressão será 2 divide, certo? Por 2,5. Tá bom, pessoal? Tá? E 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Se fosse 20 dividido por 2,5, certo, pessoal? Daria 8. Como é 2 dividido por 2,5, né? Vai me dar 0,8, tá? 10 a 1 dividido por 10 a menos 4, quando eu tenho potências, eu mantenho uma base e eu subtraio os expoentes, certo, gente? Então a potência aqui, certo, né? Ela será 0,8 é 10 elevado a menos 1. Menos com menos dá mais. Então, mais 4 com 1 vai dar 10 elevado à quinta. Então essa pressão, ela vai ser 10 na menos 1 vezes 10 na quinta, 8 vezes 10 na quarta, newton por metro quadrado. Tranquilo, gente? Beleza? Então a pergunta aqui é, qual é o valor da pressão de uma força de 20 newtons numa área de 2,5 centímetros quadrados? O que é que eu fiz? Eu lembrei que 1 metro é 100 centímetros, então 1 metro ao quadrado é 100 centímetros ao quadrado. Então 1 metro quadrado é 10 mil centímetros ao quadrado, porque 100 ao quadrado é 10 mil. Se 10 mil centímetros quadrados, 10 na 4 centímetros quadrados são iguais a 1 metro quadrado, 2,5 centímetros quadrados são iguais a A. Então a área será este vezes este dividido por esse. 2,5 dividido por 10 na quarta. 10 na quarta está no denominador, passa para o numerador com o sinal trocado do seu expoente. Então a área será 2,5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Pressão é força sobre área. Então a força é 2 vezes 10 a 1 newtons. A área é 2,5 vezes 10 a menos 4. 2 dividido por 2,5 é 0,8. 10 a 1 dividido por 10 a menos 4. Divisão de potência menos a base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos menos 4. Menos com menos mais. Então 4 com 1 vai dar 10 na quinta. 10 a menos 1, por quê? Porque 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 10 na quinta vai me dar 10 elevado à quarta. Então qual é a pressão? 8 vezes 10 na quarta. Então agora eu quero que vocês façam, por favor, esses exercícios que eu listei dessas páginas para vocês, certo, gente? Está aqui, ó, páginas 26, 27, 28 e 30. E depois eu vou postar, certo, essas resoluções, certo? Junto com esse vídeo aqui. Na próxima aula nós vamos aí, depois que vocês assistirem a videoaula que eu já postei sobre pressão hidrostática, sobre lei de Stevens, vamos fazer exercícios sobre pressão hidrostática e lei de Stevens, para depois abordar o princípio de Pascal e, por fim, o princípio de Arquimedes. Gente, não é o que a gente gostaria, está passando carro aqui na frente, motocicleta, é um barulho danado, a gente tenta fazer o que a gente pode, tá bom, queridos? Um beijo no presuntinho.